Bora falar agora de, infelizmente, mais um grave acidente que aconteceu na BR-230, no trecho que passa pela cidade de Soledade. Você está vendo aí as imagens chocantes e fortes desse acidente. Nesse caso, uma das 6 pessoas que ficaram feridas foi uma mulher que estava grávida. Ela, infelizmente, perdeu o bebê. A gente vai conversar ao vivo agora com Zenaide Ferreira, ela vai trazer outros detalhes pra gente. Zenaide foi até a cidade de Soledade, inclusive, Zenaide, para entender o porquê de tantos acidentes estarem acontecendo aí na região nesses últimos dias. Não é isso? Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Danilo. Boa tarde para todos. Exato, desde o ano passado. Na verdade, já são 3 acidentes. A gente lembra daquele que uma família inteira acabou morrendo no ano passado. Aconteceu em novembro. Esse ano já teve outro acidente há menos de uma semana. 5 pessoas, infelizmente, não resistiram à dinâmica do acidente e acabaram morrendo também. Esse que aconteceu, vamos começar a falar sobre ele agora. Aconteceu ontem no quilômetro 218, aqui da BR-230. Para você entender, quem está em casa, é um pouquinho mais ali na frente. Vou pedir para o Mike Santana mostrar. É justamente nesse sentido, porque nós estamos em Soledade e esse acidente aconteceu a poucos quilômetros daqui, justamente quando 3 veículos acabaram se envolvendo. Na dinâmica, Danilo, só para quem está em casa entender, eu vou tentar até fazer um gesto aqui para que as pessoas entendam. O veículo que vinha do Sertão, justamente nesse sentido Campina Grande, ele vinha do Sertão, então ele estava na pista dele, vinha outro veículo contrário. Ele saiu da pista dele e colidiu na lateral. Até aí tudo bem, porque ele seguiu sentido Campina Grande. Mas saindo dessa colisão lateral, o que é que acontece? Ele acaba entrando na pista contrária e colide de frente com outro veículo. Ou seja, 6 pessoas, 5 feridos. Dessas 5 pessoas feridas de estado mais grave foram encaminhadas para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Lá permanecem pelo menos 2 delas e a gente lamenta muito o caso de uma, que é justamente de 21 anos, uma mulher que estava gestante de 22 semanas. Infelizmente, ela acabou não resistindo a bebê, né? Acabou não resistindo e faleceu. A mãe segue em estado grave na UTI do Hospital de Trauma. Outra pessoa que está lá é justamente a pessoa que teve o carro atingido por último, que é uma cirurgiã dentista, uma mulher de 40 anos de idade. Ela trabalha em Assunção, estava indo de Campina Grande, ela sempre faz esse trajeto. Conversamos por telefone com o familiar, que disse que nesse momento a família está muito abalada e prefere, claro, não gravar, mas nos passou essa informação. Ela sempre saía para fazer cirurgia em Assunção. Ontem ela estava seguindo quando infelizmente acabaram colidindo de frente com o veículo dela. Ela segue internada no Hospital de Trauma, teve um traumatismo crânioencefálico e quem vai dar os detalhes de todas as vítimas, inclusive as que receberam alta, é o Dr. Henry e a gente vai conferir agora. Essa jovem de 21 anos deu entrada em estado geral grave, com fortes dores na região do abdômen, passou por exame de imagem, por ultrassonografia de abdômen e foi conduzida em caráter de urgência para o centro cirúrgico. Foi submetida à laparotomia exploradora. A equipe cirúrgica identificou que havia uma lesão grave no útero dessa paciente, que inclusive teve que ser removido de forma parcial. Ela foi submetida a uma histerectomia parcial. Um dos ovários dessa paciente também estava apresentando sangramento ativo e foi removido. Identificaram, no momento intraoperatório, que o feto estava sem vida, infelizmente. Essa paciente segue em estado geral grave, em ambiente de UTI, sedada e entubada, mas com programação de diminuição da sedação, avaliação do despertar e possível extubação ainda hoje. A outra mulher de 40 anos segue em estado geral grave, ela que apresentou um traumatismo crânioencefálico grave, um hematoma subdural importante com sinais de aumento da pressão dentro da cabeça, o que nós chamamos de hipertensão intracraniana. Essa paciente foi submetida à craniectomia descompressiva, parte da calota craniana foi removida, o hematoma foi drenado e essa paciente segue em estado geral grave. Infelizmente, a gente lamenta muito, né, essas 2 vítimas. Teve a questão da jovem que perdeu o bebê e ela estava usando cinto e além de perder o bebê ainda teve uma ruptura no útero. Então, assim, a gente lamenta e, claro, torce para que ela se recupere e que fique tudo bem.
Olha, Danilo, esse é o segundo acidente em menos de uma semana. O outro aconteceu a 10 quilômetros do que aconteceu ontem. Ou seja, é um trecho que o fluxo de veículos, de acordo com a PFR, aumentou bastante. Então é isso, ou seja, aumentou o fluxo de veículos e mais assim, a estrada comporta. A gente veio aqui justamente saber disso, conversar com algumas pessoas do local que dizem que nesse momento vários acidentes acontecem, esses estão sendo registrados, mas outros acabam nem passando aí percebido pela mídia. Então é isso, corre risco sim. Vamos trazer detalhes sobre esse outro acidente que aconteceu na semana passada e também orientações da PRF do que se deve fazer, como se deve proceder, porque esse trecho aqui, a gente vê a pista, ela é boa, viu? A gente tá olhando aqui, a gente vê que tem acostamento de um lado e do outro, mas tem aclives, tem declives, tem curvas sinuosas. Fizemos alguns registros e vamos trazer daqui a pouquinho. Eu volto, viu, Danilo, com mais detalhes. Tá certo, Zenaide. Daqui a pouco a gente conversa então, mas só falando rapidamente sobre esse acidente em específico, que tristeza, meu Deus. Uma grávida de 22 semanas, com a gravidez já passando do meio para o fim dessa gestação, passar por uma tristeza e por uma dor como essa não é fácil. A gente deseja nossos sentimentos e muita força para ela e deseja também que todos aqueles que se feriram nesse acidente se recuperem e o quanto antes. Tem uma outra pessoa também que ficou em estado grave, uma dentista que se envolveu nesse acidente e olha a situação em que um dos carros ficou. Jesus amado, misericórdia, a gente precisa de mais paz nas nossas estradas.